prática. Vem, Alexander Lepletier. Cheguei! Oi pessoal, boa noite. Hoje é Dia Internacional do Tarô. Estou aqui com a Cris Morgan. Ela deu um curso maravilhoso hoje aqui em casa no Espaço Amarilis e vamos, apesar da hora, né? Antes tarde do que nunca. Sim. A gente resolveu parar aqui por causa da Cris, né, Cris? Porque nós temos uma paixão em comum, aliás, algumas, né? Mas hoje, como é o Dia Internacional do Tarô, pensamos, vamos falar dele. Vamos agora. Então, todo mundo postou sempre uma fotinho aí, porque a ideia do Dia do Tarô é esse, né? A gente fazer um compartilhamento de tudo. A gente podia começar um pouquinho falando sobre o que a gente acabou de pesquisar agora, porque eu tinha esquecido completamente. Sim. Sobre o Dia Internacional do Tarô, né? Como é que ele surgiu, quem fez. Então, nós vimos que foi a Dan Elder, Sim. né? No dia, em 2003. Ele surgiu por uma treta que teve. Como sempre tem, nos meios, né, tem as suas diferenças, os seus pontos de vista, uns acham A, uns acham B, o tarô tem que ser assim, o tarô tem que ser assado. E aí chegou uma hora e falou assim, vamos parar com isso? E junto disso também teve a questão do tarô midiático, né, que você acaba, o tarô da televisão, e ela acabou não gostando muito de ver certos posicionamentos profissionais que estavam trabalhando na mídia e aquilo descredibilizaria o tarô. E ao invés de brigar, ela decidiu vir pela paz, libeiramente, vamos celebrar isso todo mundo junto e vamos criar um dia para a gente poder exaltar e celebrar o tarô. E o primeiro, quem fez o banner, o primeiro banner de divulgação do evento foi o Ciro Marchetti. Sim. Fantástico. Se você estiver assistindo, hello. Super lindo. Thank you. Eu postei na capa do Face. Eu vou tentar ver vocês aqui, porque para eu poder acompanhar, se vocês falarem alguma coisa que a gente não está vendo ninguém agora. Sim. E a ideia também de criar esse dia dela foi para perpetuar, para lembrar, para manter, para conhecer também a diversidade que o tarô pode ter, né? Exatamente. Não só um caminho, não só uma forma, mas sim justamente essa diversidade que a prática do tarô tem. E assim, a gente podia fazer uma reflexão também pequena sobre assim, o que é um dia comemorativo, uma data comemorativa. É quando você traz a lembrança coletivamente de algo que é relevante para todos, né? E que você vai fazer o quê? Exaltar essa memória, evidenciar isso que está sendo celebrado, né? E festejar, quer dizer, nos aproximar de algo com afeto, com carinho, mostrando todas as suas cores e da melhor forma possível. Todas as datas comemorativas são para isso. Inclusive o Dia da Mulher, sei lá, o Dia da Bandeira, o Dia do Orgulho LGBT, né? Você vai sempre querer dar visibilidade. O tarô ele se afina muito com as minorias, porque nós somos uma minoria social. Sim. A nossa profissão, a nossa arte ela ainda é muito marginalizada. E esses dias comemorativos servem para isso, para a gente poder arrebentar esse armário que ainda prende muita gente e que a gente possa nos conquistar, né, criar o nosso espaço na sociedade. Porque a gente se perde muito no gratiluz e tudo mais e acaba se fechando numa bolha. E acho que a gente precisa sair, quebrar, estourar essa bolha e mostrar que o tarô faz parte da vida, que é um dos pontos que a gente vai conversar aqui. Sim, assumir o seu tarô, né? A gente fala sempre assumir a bruxa assume a sua vassoura, cada um assume, né? E vamos assumir o nosso tarô. E a gente que está muito tempo nessa jornada, né, Alex? Eu leio tarô há 23 anos. E até que hoje, acho que a gente tem motivos de celebrar, porque hoje o tarô é até mais reconhecido, tanto profissionalmente quanto como uma arte oracular, como um oráculo, como adivinhação, como aspecto terapêutico e tudo mais. E também institucionalmente pelo Ministério do Trabalho, né? Sim, sim. Hoje ele já é uma coisa meio que oficial, né? Porque a gente tem é considerado um trabalho, uma profissão. E nós dois estávamos aqui conversando e dizendo que certas pessoas que a gente conhecia no passado diziam, mas quando você vai largar isso e arrumar um trabalho? De verdade. De verdade, sério. Trabalho de verdade. Pô, eu passei por isso, quem não passou, né? Sim, e hoje a gente vê que tem muito mais reconhecimento. Então, o Dia Internacional do Tarô também traz isso, né? O quanto o tarô nesses anos, nesses últimos 20 anos, ele foi crescendo, tendo reconhecimento profissional e também como uma arte. E um dos responsáveis por isso, dessa aproximação de todo mundo, foram as redes sociais, as mídias, né? Sim. A gente tem o primeiro momento, onde você tem esses tarôs muito
nos seus locais, né, regionalizados, vamos dizer assim, com alguma dificuldade maior de você ter um contato entre muitas pessoas, onde se daria em eventos, em algo assim, hoje em dia que seria uma vez a cada ano, ou uma vez a cada muitos meses. Hoje não, você tem uma reunião de pessoas que se afinizam com o tema todos os dias, a toda hora nas redes sociais. Sim. Então essa questão da internet, o advento da internet e tudo mais, foi importantíssimo para esse reconhecimento, para a quebra desse armário, para a nossa aproximação. E aí uma das coisas que é dito para o pessoal que vai celebrar o tarô, o que é? Poste uma foto, faça um vídeo, crie um método, sim, faça uma leitura, ou seja, que nós divulguemos dentro das nossas redes tudo que compõe a nossa prática, a nossa vida como tarólogos, como que ele faz parte. Você criar um método, ou você fazer um jogo, atender um consulente, criar um depoimento de um consulente, tirar uma foto de uma carta. Um amigo que te pede ajuda. Eu postei hoje perguntando como foi o seu primeiro contato com o tarô, porque normalmente, o primeiro contato, eu acho sempre muito mágico, sempre conta uma história, sempre fala da gente, né? Como o tarô chegou até nós. E o que nos despertou para conhecer o tarô, né? Para buscar aprofundar nisso, porque o tarô é uma vida estudando, né? E Cris, falando nisso, como é que foi o seu primeiro contato com o tarô? Foi mágico, né? Mas foi há poucos anos atrás, quando eu tinha 16 anos. Com 16 anos, uma amiga me falou que tinha um senhor que lia tarô, que ele não cobrava e tal, e que você podia ir lá e fazer 3 perguntas. Eu tinha um dilema pessoal, uma questão de família, né? E era uma coisa muito importante que eu queria saber, eu só queria fazer uma pergunta. E eu lembro que ele tinha um tarô de Marselha, né? Bem antigo, bem gasto, já era um senhorzinho. E ele me respondeu com 3 cartinhas e ele disse assim, olha, quando você casar, olha que eu tinha 16 anos, quando você casar, você vai ter a resposta. Nossa! Aí eu falei, nossa, só quando eu casar isso vai demorar, né? E muito enigmático, tipo, né, o mestre dos magos. E eu, ok, mas dito e feito, eu casei com 19 anos e no dia do meu casamento eu soube o que eu fui perguntar. E aquilo pra mim, quando aconteceu, que não foi uma coisa assim tanto favorável, mas quando aconteceu a primeira coisa, eu lembrei dele. E eu me perguntei, como é possível depois de 3 anos acontecer algo que ele previu, né? E essa pergunta me levou ao tarô, né? Então com 19 anos eu fui começar a estudar o tarô, pesquisar o tarô, e a partir de então eu comecei a utilizar o tarô para minha vida pessoal. Eu comecei usando para minha vida pessoal, para ver orientações e tudo mais. E aí aquela coisa que a gente passa, os amigos vêm, perguntam, e aí dá uma olhadinha pra mim. Só uma coisinha aí, tira uma cartinha aí. Coisinha rápida. E aí quando você vê que aquilo acontece, aquilo dá certo, que realmente existe um fundamento, um embasamento, você fica mais apaixonada ainda, e desde então nunca mais eu larguei o tarô. E com você? Comigo também foi uma coisa mágica e maluca, né? Porque vocês veem que eu sou um ativista LGBT e o tarô ele se costura com a minha questão de descoberta de sexualidade. Porque, e também a questão do jogo, o jogo de tarô, né? A questão do lúdico, ele também está ligado ao tarô, porque o tarô primeiramente é um jogo lúdico e ele é utilizado como jogo lúdico até hoje. Então, eu descubro o tarô num clube de RPG, que é um jogo de tabuleiro. De interpretação, role-playing game. Você falou da Caverna do Dragão? Sim. Então, do Mestre dos Magos, o jogo que eu criava era esse, o RPG, né? O desenho Caverna do Dragão veio do jogo RPG. Sim. E eu tava lá e tinha um cara que era um cara muito doido, muito artista, muito maluco, que não falava coisa com coisa, era o cara mais fantástico que existia na face da Terra. Aí jogava tarô, eu falei, joga pra mim? Aí ele falou assim, jogo, semana que vem. Porra, cara, eu falava pra mim isso, cheio de fogo no mapa, eu falei, caraca, e meu coração do. Aí eu falava assim, eu não quero isso pra minha vida, porque a referência que eu tinha de espiritualidade era a minha mãe, num centro espírita, que ela era quase escravizada ali, eu não queria aquilo pra mim, eu queria ser livre. Eu não quero essa responsabilidade, tá, beleza.
Passou a parada lá e de repente o cara, na semana seguinte, chega, eu vou lá treinando todo por dentro, mas fazendo aquela cara firme, né? Ele embaralha, joga, pá, a primeira carta de tarô que eu vi na vida, do primeiro jogo que eu vi na vida foi o Mago. Nossa! E saiu ali, eu falei, caraca. Aí ele falou, você vai jogar? Eu falei, não vou mesmo. Na hora, não vou. Ele vai sim. Eu falei, não vou, então vamos ver. Você tinha quantos anos? Espero que você esteja me vendo, Marcos. Eu tinha 18, eu tô com 45. Nossa! Tem muito tempo. A partir daquele dia, eu frequentava a casa dele. Por quê? Além dessa questão do jogo, ele é um cara muito imaginativo e artista, ele era gay. E eu estava saindo do armário naquele momento. Então as minhas aulas de tarô com o Marcos foram junto com as minhas conversas sobre o que era esse universo da sexualidade. Dois momentos muito especiais. E não acontecia assim, agora é o tarô e agora é isso, não. Conforme a gente ia jogando, ele ia jogando para ver como é que seria a aceitação da minha família, como é que era o mundo, e me explicando o que era uma boate gay, o que era um relacionamento, desconjurando os estereótipos que eu tinha dentro de mim. Então o tarô me ajudou, foi um grande mediador para lidar com a minha sexualidade também e a minha espiritualidade. E aí juntava o que? A questão do super-herói, que eu adorava ser, então eu tinha um superpoder com o tarô ali. Aí naquele enfraquecimento que eu tinha por conta da minha sexualidade, que era algo que a consciência disso me fazia me sentir inferior demais aos outros, no momento que eu tenho o tarô na minha mão, que as pessoas começam a falar assim, joga pra mim com o olho brilhando, eu passei a resgatar o meu amor próprio. Nossa, e o meu valor pessoal. Que profundo isso. Foi, e aí o tarô foi na minha vida até que eu jogava assim, só para amigos de vez em quando, fui para Portugal e lá eu fui obrigado a profissionalizar e a coisa surgiu e eu tô aqui hoje. Tem muita história, não sei se deixar, tá vendo o filme. E é curioso assim, né? Porque eu já ouvi muitas histórias, inclusive de alunos e tudo, e sempre, na sua grande maioria, marcam momentos importantes da nossa vida. Né? Sim, sim. Então ele acompanhou, o tarô fez parte de um momento de uma descoberta, porque o tarô é algo tão da essência como a gente vai aprendendo, e para mim também foi um momento muito de descoberta na vida. E é isso que as pessoas buscam no tarô, né? É interessante a descoberta, porque assim, quando o tarô não entra na nossa vida, no momento de descoberta, ele entra como uma descoberta e abre o nosso olhar para um mundo que nós não conhecíamos. Porque mesmo que você está na área e você nunca jogou, você nunca fez uma previsão, mesmo que você tenha passado por uma consulta, no momento que você aprende, que você passa a olhar para a lâmina e ela falar para você passa a ver o mundo com outros olhos. Sim, para mim foi assim, uma transformação, porque eu sempre fui muito questionadora. E assim, isso funciona, isso dá certo, o tarô tá falando comigo, tá me apresentando isso, não só do ponto de vista adivinhatório, mas também de acolhimento, de autoconhecimento e tudo mais. E você fala, como isso é possível, né? Como isso é possível? E acho que isso é algo mais rico que a gente pode buscar no tarô. Claro que para cada pessoa vai ser uma experiência, né? E até queria continuar falando com você, Cris, você é psicóloga, né? E psicóloga clínica. Sim. Existe um momento onde essas duas áreas elas se influenciam? Por exemplo, o tarô influenciou o seu olhar na clínica e o que você aprendeu na faculdade te ajudou dentro da consulta oracular? Como é que você pode falar dessa combinação? Sim, uma boa pergunta. Bom, antes de ser psicóloga, eu já era taróloga há muitos anos. Então eu fui no inverso, né? Às vezes você é psicólogo e quer ter uma curiosidade de conhecer o tarô, porque ele também tem toda uma questão simbólica, arquetípica e tal. Mas comigo foi o inverso. Quando eu comecei a estudar o tarô, eu vi certos mecanismos ali acontecendo e eu não sabia bem explicar como. Anos depois, uns 10 anos depois, ou um pouco mais até, eu fui estudar psicologia, inspirada pelo tarô. Por quê? Porque eu via que um atendimento, né, com o tarô exigia uma responsabilidade grande de lidar com a vida do outro, com a psique do outro, com o futuro do outro, né? E sempre vinham elementos psicológicos ali, né? Mas quando eu fiz a faculdade, eu fui vendo que muitas coisas que eu fui aprendendo eu já sabia, eu já tinha aprendido com o tarô. Inclusive certos simbolismos. Então em psicologia você estuda o simbolismo das cores, quando você vai fazer testes psicológicos, o desenho da casa, da árvore, da pessoa.
E aí você fala, gente, mas isso aqui, eu estudei lá, né, a relação com o símbolo, a questão dentro de um desenho, onde está as formas e aquilo quer dizer o passado, aquilo quer dizer o futuro, porque tudo faz parte, né, da nossa psique. O tarô, ele tem esse lado, não que a gente quer pegar o tarô e enquadrar dentro de uma ciência, né, porque a psicologia em si, enquanto ciência, ela não lança mão, não se utiliza do tarô, que isso fique claro. Então, como psicóloga, eu não posso utilizar o tarô como ferramenta. Porém, dentro do trabalho com tarô, como eu já era taróloga há quase 15 anos, quando me formei, eu fui percebendo que tinha muita familiaridade em certos conceitos. Então, hoje, assim, e foi muito curioso quando eu comecei a atender psicoterapia, porque eu já tinha um canal aberto com o tarô. Né? Você tem uma intuição, você tem uma sensitividade, e quando eu fui atender a primeira pessoa em consultório clínico, ela foi falando e já foi me vindo intuições e elementos, e aí eu não podia falar daquilo que eu sentia, que eu percebia, e eu pensava assim, e agora? O que eu faço com isso? Eu só posso ficar nisso na psicologia, porque eu tenho que respeitar o Conselho Regional de Psicologia, mas eu fui percebendo que eu tinha que me enquadrar, mas ao mesmo tempo toda a minha bagagem com o tarô foi ampliando as minhas sensibilidades. Mas sim, existe muita correlação no conhecimento da psicologia com os simbolismos, né? Se você pegar o tarô, os símbolos, os arquétipos, quem é tarólogo sabe disso. Tanto tem relações do trabalho do Jung com o tarô, é muito rico, sim, tem muitas relações. O Jung, eu queria pegar um pouquinho, a gente está falando aqui, que quis buscar esse rumo da conversa para a questão das profissões, como é que eu vou dizer, oficiais e a nossa profissão informal, a profissão formal junto com a informal. Sim. E falar isso, porque o Jung, ele vai ser o cara que vai mudar o paradigma, né? Ele vai criar uma nova linguagem para você poder observar um novo olhar para os oráculos. O tarô está embutido pra caramba, toda a astrologia, quer dizer, tudo passou a ganhar mais evidência com o trabalho dos arquétipos de Jung, dos símbolos, aquela coisa toda. Explicou muita coisa. Assim, não que o Jung explicou o tarô em si. Sim, explicou o fundamento arquetípico do tarô. Exato, né? Que você acaba vendo que isso se aplica ao tarô. Sim, como um sistema simbólico de representações sociais e que vai acontecer através da psique coletiva, né? Aquela coisa toda. Então o Jung, ele tem esse advento dele, ele joga a luz nos oráculos, o tarô, aí o pessoal se apropria, quer dizer, o discurso psicológico passou a fazer parte do discurso tarológico, você tem a psicologização dos oráculos, né? Sim. Que é um período que começa a trazer uma carga muito psicológica no discurso do leitor. Sim. Astrologia de carta, e isso, por um lado, é bacana, porque você deixa de lado o tarô preditivo, fatalista, começa a ter um olhar relativista, centrado no indivíduo, você a concepção de destino já muda um pouco aí, onde você pode lidar com a sua vida e pronto, começa já vir. Agora tem um perigo nisso. Tem. Que é o quê? A apropriação de termos técnicos e científicos. Sim, que muitas vezes eu vi pessoas utilizando, pessoas do meio tarológico e que se apropriaram de conceitos psicológicos de forma errada, por exemplo, né? E ao mesmo tempo, eu, além de ser psicóloga, eu também sou do caminho mágico, sou da magia, sou da bruxaria, então eu não podia deixar de lado o meu aspecto mais transcendente do tarô, né? E como eu estou nesse caminho há tanto tempo que nem você, há 20 e poucos anos, eu acompanhei esse processo da terapeutização do tarô. E eu comecei a perceber que esse aspecto mais sensitivo, mais transcendente, que até mesmo o próprio Jung trouxe isso, foi se deixando de lado, acho que até como uma forma de fugir do estereótipo do charlatão. E aí você vai se validar através de um discurso científico para você sair e fugir do adivinho, charlatão, enganador. Né? E tem coisas, pelo menos isso é uma opinião minha pessoal, né? No fenômeno, no mecanismo do tarô, como eu chamo, né? Que a ciência não explica. Né? Você lê, para quem lê tarô há muitos anos, você percebe ali uma intuição muito aflorada, às vezes até algumas visões,
tem realmente um aspecto adivinatório, tem também um aspecto terapêutico, mas você não pode negar esse aspecto. Isso você não pode falar absoluto, né? Falar, a taroterapia foi um movimento muito forte nos anos 90. Sim. Giancarlo, meu grande irmão amigo, ele tem um blog, um site chamado taroterapia.com.br, que vale a pena lá fazer o cálculo do arcano pessoal e tal. E eu acho assim, que eu vejo de uma outra forma isso hoje. Eu não vejo o tarô como terapia, mas ele é parte de um processo terapêutico. Ele faz parte da terapia, de alguma forma de terapia. Ele tem uma linguagem, né? Ele tem uma linguagem que acessa. Isso. Que acessa aspectos internos, inconscientes e tal. Mas você não pode dizer, você pode fazer, pelo menos eu como psicóloga vou dizer isso, você não pode fazer uma psicoterapia com o tarô. Mas ele tem elementos que permitem um cuidado terapêutico. Sim, exatamente. E até porque você teria para fazer uma terapia, você teria que ter uma regularidade que de repente o oráculo não permite, porque aquelas informações se esvaziam de sentido que já foram ditas, né? Sim. Então tem esse... E o discurso também deixa muito complicado. Agora, eu acabei de formar em jornalismo e quando eu tinha feito 2 períodos de psicologia. Quando eu entrei para a faculdade de comunicação, que eu fui no básico, modelo comunicacional, emissor, receptor, mensagem, meio ruído. Falei, por que eu não aprendi isso? Por que eu não aprendi isso na psicologia? Porque quando eu estou falando com o meu cliente, meu paciente, como psicólogo, eu estou vendo que essa comunicação dele está cheia de ruído por conta do viés que ele olha o mundo, das censuras que ele tem. E para a gente dá muita ênfase a saber Jung, distorceu o conceito de arquétipo. As pessoas falam de arquétipo sem saber nem o que é, os arquétipos do tarô. Isso cria um discurso para o consulente que torna, às vezes, a sua consulta ininteligível. Técnica demais, a pessoa, o tarólogo não sabe o que está falando. Começa a colocar um monte de fazer firula, um monte de palavra bonita, a pessoa não entende nada. Aí é a comunicação. Todo oráculo, antes do seu alcance, para chegar no alcance psicológico, ele passa pelo aspecto comunicacional. E se você não tem uma comunicação clara, não sabe o que é falar e produção de sentido, a comunicação acontece no receptor. Né? É quem escuta ali que conclui o processo de comunicação. A partir do sentido que ele produz com o que ele ouve de você. Então a sua fala tem que estar clara, porque o ruído vai sempre acontecer. Sim. A gente tem um ruído físico, que foi a buzina que tocou agora, pode me distrair, ou de repente interferir no entendimento de uma palavra que eu fale mais baixo. Ou o ruído semântico e o ruído emocional que está dentro da gente. O ruído semântico é quando você fala uma palavra num sentido e para você tem outra relação com essa palavra e se perdeu ali, né? Sim, e também quem procura um tarô, um binar, ele não necessariamente ele vai lá com um objetivo terapêutico. Embora ele está indo ali buscar uma ajuda, certo? Mas as pessoas vão fazer perguntas muito objetivas, muito práticas da vida. Ele volta, não volta? Vou arrumar um trabalho, por que eu não dou certo no amor? E hoje em dia eu costumo dizer que eu percebo que de 10 anos para cá as pessoas, pelo menos os meus clientes, a percepção vai mudando o período, né? O que as pessoas vão buscando no consultório de um tarólogo. E hoje em dia eu vejo que as pessoas têm perguntas muito existenciais. Então, alguém que tem uma base mais de um olhar terapêutico dá uma bagagem muito boa. Porém, quando a pessoa te perguntar algo simples assim, ele vai voltar, ele gosta de mim, eu vou arrumar um emprego, né? Porque eu não tenho um amor há 10 anos. E aí, que resposta? Você tem que dar uma resposta objetiva. Você tem que ver ali o que vai acontecer, só que ao mesmo tempo você não pode dizer para a pessoa assim, olha, você não vai, aqui está me dizendo que você não vai arrumar um emprego. Próxima pergunta, você não pode fazer isso com a pessoa, né? Você tem que ver por que aquilo está acontecendo. Até porque a gente põe um símbolo, né? O símbolo fala sempre um porquê, né? Exato. Ele traz a qualidade do sim e do não. Exato. A questão não é só responder sim ou não, também não ser por demais adivinhatório, mas sim por que não e como mudar isso. Aí é um aspecto de cuidado, né? Pois é, e aí vem a briga da adivinhação com o tarô. A tarô não faz previsão. Faz sim. É uma ignorância dizer que o tarô não faz previsão. Agora, eu entendo que às vezes a gente sustenta nesse discurso para que você reduz o consulente e não crie um dependente que vai estar sempre vindo para você dizer o que vai acontecer e ele ficar fazendo parte do espetáculo, porque uma consulta, parte dela é um espetáculo, e por outra, para você também não criar um dependente que vai ficar dependendo do que você fala para poder tomar decisões.
Então, assim, ele prevê sim, prevê, porque se você, essa linearidade temporal, ela se dissolve dentro do jogo. Ela só acontece no método que a gente faz, em nosso discurso, na nossa forma de organizar as ideias e os pensamentos. Então ele vai ser terapêutico, espiritual e preditivo, adivinhatório, sim. Então inicialmente ele começa nisso, antes de qualquer tipo de base terapêutica, simbólica, ele é preditivo. Sim, eu sempre defendi esse ponto, porque o tarô entrou na minha vida dessa forma, muito preditivo. Sim, então assim, ó, vai acontecer daqui 3 anos e exatamente no evento acontece. E aí foi onde eu fiquei na dúvida, mas como é possível? Porém, quando eu fui vendo que a pessoa de 78 cartas saem 3 que dá exatamente a resposta certa, o que faz sair as cartas corretas? E aí quando eu estudei Jung, aí pegando, você vê sincronicidades e tudo mais, te traz respostas que chegam próximas desses mecanismos. Mas não é só isso, né? Então por isso que eu acho que o tarô é algo muito completo. Sim, completo. E você tocou num ponto interessante, a questão por que acontece isso. A gente vai usar, usar como lastro teórico essa questão do Jung para dizer a teoria da sincronicidade e tal. Mesmo assim, mesmo a teoria da sincronicidade do Jung, conceito de arquétipo, ainda são coisas muito teorizadas, porque você não consegue saber onde aquilo está e como isso funciona. Chega perto, mas não responde tudo. Porque é uma questão de vínculo simbólico, mas esse símbolo surgiu do quê? Então, o que a gente desvaloriza às vezes dentro da nossa área? O mistério. O Alexei Dodsworth, o personagem, escreveu isso uma vez no Facebook dele, não sei se ele se lembra que ele escreveu isso, mas eu li, não sei da minha cabeça. Hoje, tão rápido. Alexei, o personagem, ele disse: todo mundo quer uma explicação lógica para tudo, racionaliza tudo, tem que saber por que funciona, esse por que aconteceu aquilo. E ele criticava também a questão de tudo na vida tem um porquê. Olha, se tem coisas que tem porquê que você nem entende porque eles transcendem você. Sim. E aí cabe o mistério. O mistério, ele faz parte da nossa condição limitada de seres humanos. Existem situações que você não consegue compreender. Tem coisas que a ciência não entende até hoje, mas que elas empiricamente acontecem. O paradoxo a contradição do caso, né? Seria um aspecto que a ciência tem que lidar, é um desafio da ciência para isso. Sim. Então, a ciência, ela não explica tudo. Não. Então, é um tiro no pé a gente querer ficar buscando referências científicas para poder dizer que a gente validar o que a gente faz. Porque a ciência explica o que é da ciência, a espiritualidade explica o da espiritualidade, a ciência e a espiritualidade, dando as mãos ou não, estão juntas dentro de um todo. E aí você pode observar, até olhando para a ciência, você tem um objeto que você vai ver num olhar antropológico, um sociológico, um psicológico, um físico, um químico. Isso está a multidisciplinaridade, né? E a interdisciplinaridade. Então, assim, hoje em dia, a gente usa muito o livro para isso. E para mim, assim, a referência maior é essa hoje. Mas eu sei que daqui a alguns anos ela pode não ser mais. Porque antigamente era energia, mais para trás era espírito, hoje em dia é Jung, e a gente vai sempre procurando algo para explicar o inexplicável. Os antigos acreditavam que o oráculo, a palavra oráculo, o tarô é um oráculo, tem a mesma origem na palavra oração, que é uma conexão com o divino. Então, para os antigos, né, esse contato com o oráculo, o contato com o tarô seria algo para conectar o divino para buscar as respostas. E isso foi mudando. Hoje a gente já tem uma outra visão, como você está falando, daqui a muito tempo muda. Só que quando você não se limita, né, a se é isso ou é aquilo, fecha, olha, tem coisas que a ciência explica, tem coisas que a ciência não explica, você não se fecha para novas possibilidades. E você não se fecha para o mistério. Para ter experiências, porque eu tive experiências com o tarô, de aprender o tarô, que o próprio tarô me ensinou. Livros maravilhosos, a gente tem autores maravilhosos no Brasil, fora do Brasil, sim, que são ótimas referências, mas tem coisas que a gente aprende lendo, jogando, vivendo aquilo ali, né? O próprio oráculo, o próprio tarô te ensina isso, né? Então acho que a gente não pode se fechar e também nem só cá, nem só lá. Se você te pegar pela questão da própria ciência no Jung, e ele vai tratar essa questão de inconsciente, o inconsciente é misterioso. Super. Então, o mistério, até quando você valida isso com a teoria científica, você não sai do mistério.
É inconsciente, ou seja, a própria palavra mostrou que não tem consciência. A gente sabe que ele existe, mas não sabe o que ele é. A gente tem ideia do que está ali, lida com isso sempre no escuro. E você vai iluminando, né? Eu aprendi isso na faculdade, que a consciência era um foco de luz, como se fosse assim num papo de teatro, que você não consegue iluminar todo, né? Você vai mexendo para cá, quando você desloca, você ilumina aqui, aqui vai para o escuro. Tem sempre alguma coisa no escuro. Então é isso. E assim, o meu processo de construção como tarólogo se deu no Orkut. Nossa, no Orkut. No Orkut, o Marcos foi durante muitos anos, dos meus 18 até os 26, 27 anos, ele foi minha grande referência, e eu tinha lido um livro do meu queridíssimo amigo saudoso Pedro Camargo. Ele escreveu o livro Iniciação ao Tarô. Eu tive a honra, a felicidade imensurável de não só conhecer o Pedro, mas ser um amigo íntimo do Pedro, a gente sentar na casa dele para comer torradinha. Começou com a vinhozinho dele, é o meu suco, e foi muito legal ter esse contato com o Pedro, porque assim, olha que bacana, um amigo é uma das minhas bases teóricas que me formou como profissional que eu sou hoje, né? Junto dele eu vou ter o Ney Naif, meu grande amigo também, a minha grande base, um alicerce é o Ney. A partir do Ney eu construo a minha forma de ver, de trabalhar. Junto, o Giancarlo Schmidt e o Marcelo Bueno e a Zoe de Camares são 3 pessoas também fundamentais nos meus estudos, que me trouxeram grandes reflexões e contribuíram muito para mim. Glória Brito escreveu um livro maravilhoso chamado As Crônicas do Tarô. Ele não é publicado no Brasil, mas ele está lá em Portugal. Um tempo atrás. Foi, né? Ela faz crônica, cada arcano tem uma história. Gente, eu me identifiquei com a história do mago. Ela conta a história de um cara, assim, tipo, com uns 40 anos, só que não era surfista ou não, alguma coisa assim. Que era um cara que chegava lá com tarô, com signo, pegava as menininhas, eu não pego menininha. E aquela lábia de raposa toda dele, do meio do mago, pegava todo mundo, falando signo, jogando carta. Eu falei, que identificação! Né? E aí, quer dizer, essas pessoas foram construindo o meu aprendizado. Eu queria mostrar aqui. O Marcelo Bueno está assistindo aqui a gente. Grande Marcelo, acabei de falar em você. Espero que você tenha ouvido, meu amigo. As pessoas perguntam como funciona e a minha resposta continua sendo não sei. Exatamente. Eu estou com essa conduta também, Marcelo. Não sei nem me interessa. E o mistério faz parte, né? O ser humano adora o mistério nos atrai. Sim. E na nossa vida a gente sempre vai ter um mistério. Total, né? Total. Outra pessoa que eu queria também dizer aqui, que eu estou exaltando as pessoas que me formaram, o Léo Quioda, também meu amigo. Todas as pessoas que me formaram viraram meus amigos, né? E assim, o Zéfiros, que é o blog do Marcelo, acho que é Zéfiros com Y, né? .com.br. Eu acho que é um dos blogs que tem os textos mais didáticos, gostosos de se ler, com uma profundidade, onde você aproveita tudo do texto, tudo. Ele tem uma coisa para escrever que eu nunca vi. As pessoas que eu vi assim, que eu tive mais prazer, mais deleite em ler, tem uma tríade para mim, que é Zoe de Camares, Léo Quioda e Marcelo Bueno. As pessoas escrevem muito bem, mas esses três têm uma característica poética dentro do tipo de texto deles, que assim me faz chegar até com mais profundidade. A Zoe fez um texto chamado Nikita e a Arte de Achar Gatinhos Perdidos. Nossa. Onde ela estava fazendo o almoço e uma amiga liga desesperada procurando que a gatinha Nikita fugiu. Ela falou que ela descascava as batatas e largou aquilo e deu atenção. Questões de amor, você pode contar ou não, se resolve, ainda. Agora, gatinho perdido é uma coisa demasiado urgente. Aí ela pegou, tirou 3 cartinhas. Foi o 6 de espadas, o Papa e os enamorados. Então, resumindo, ela entendeu que eles podiam estar num lugar com água, com grandes colunas, encurralada ou algo assim. Primeiro ela falou que estava no cio, a menina falou que era castrada. Aí ela deu essas informações, olha, procurou um lugar com água, porque o 6 de espadas é um barqueiro que atravessa por outro lado. Olha aí, presta atenção nisso. O Papa, as colunas, ela frisou nas colunas. E o namorado, para ela estar encurralada, ela veio encurralada dele. A mulher saiu e ela falou, antes de acabar o almoço, ela vai me dar uma resposta. Dito e feito. Ela disse que, ela falou assim, batata, que ela estava descascando batata, né? Foi batata. A gatinha estava numa casa de gente rica,
Olha. Com colunas de mármore grande, como a carta do Papa, presa num jardim, num ponto depois da piscina da casa, encurralada num canto. Olha como a gente consegue te dar informação, não só subjetiva. Foi objetiva. Super objetiva. Ela fala o seguinte, tem gente falando assim, e no meio de tanta maionese esotérica, o tarô é um oráculo com imagens que se bastam. Ponto, e o texto fechou lindamente. Eu decorei com esse texto, todo o curso que eu dou, eu falo de Lenormand de tarô, eu falo esse texto como forma disso. Esse daqui, queria só mostrar para vocês, é um tarô que não se edita mais. A Glória Brito, hoje, ela publicou uma foto com esse tarô, que é o tarô de Totti, da editora Papos. Nossa! E quem me deu esse baralho foi o Giancarlo. Ele me deu de presente quando eu fui na casa dele, falei, Jean, eu procuro esse tarô há anos, foi o tarô que eu aprendi a jogar, que o Marcos me deu. Ai, que gostoso. Eu falei, tá aqui, aí ele me deu uma... Tá velhinho esse. Já tô usando ele direto, né? E lembra que eu falei da primeira carta de tarô? Sim, do mago? Do mago. Anos depois, meu amigo Leonino falou assim, meu aniversário, me dá sua agenda, quero te dar um presente no meu aniversário. Eu falei, tá. Ele pegou a minha agenda, ele é um artista, e me deu. Quando eu abri, ele colou essa carta na agenda, fez uma arte linda à volta. Mas ele não sabia o que tinha me dado. Ele me deu a primeira carta de tarô que saiu pra mim, na minha vida, no primeiro jogo de tarô. Nossa, e eu tenho ela até mágico. hoje. E anos depois, em Portugal, eu ganhei um 10 de ouros. Então ficou uma combinação, como eu jogo, um arcano maior e um menor. Ganhei assim, amigo meu ia jogar fora os arcanos menores que ele não usava, do tarô do amor. Tá. Ele falou assim, essa aqui é pra você, e me deu. Aí eu falei, ih, valeu! Esfrega, passa. E tem essas coisas mágicas com o tarô, né? Eu costumo dizer que o tarô, ele não é só um baralho. Ele tem ali simbolismos e por fazer parte da nossa vida, ele se manifesta, né? Ele se manifesta na nossa vida. Só contando rapidamente, você contou que eu lembrei, uma vez que eu conheci um grande amigo, me dava carona e tal, e é uma pessoa que estava me interessando afetivamente. Flerte astrológico. Mas assim, acho que pra mim ele nem tinha. Aí um dia ele me deu carona e eu estava com a bolsa com uns 10 tipos de baralhos. Porque eu trabalhava já nessa época, já faz muitos anos. E naquela noite nós fomos assaltados, levaram o carro, levaram tudo e tal. Aí no dia seguinte o carro foi encontrado e ele me ligou e falou assim, olha, de todos os seus baralhos só sobrou uma lâmina. Eu falei, nossa, devia ter uns 10 decks na bolsa. Caramba! Né, umas 1000 lâminas. Aí ele falou assim, me diz uma... E era um tarô egípcio. O meu também é um tarô egípcio. Era um tarô da Kier. Aí ele falou assim, me diz uma coisa, o que é a carta 33, a aliança? Aí eu... aliança, que é um casalzinho de mãos dadas, né? E eu assim... são bons presságios de aliança, de amor, de namoro, de novos relacionamentos. Tá fiz. Ok. Não deu um mês, começamos a namorar. Nossa. Então foi muito significativo. Então, assim, tem coisas que acontecem com o tarô que você vê que me fez ver que ele não é só aquele baralho. Eu acho que quando você tem essa imersão, esse simbolismo, esse mundo arquetípico, ele se manifesta na tua vida também. Ele também te dá recados, né? E aí eu queria pegar, pra gente até não se prolongar muito, tá tão bom esse papo, falar de outra coisa que a gente não percebe muito por conta dessa marginalização do tarô, que é a função social do oráculo. E o tarô entra nisso. E o que é a função social do oráculo? Esse movimento da massa, da sociedade, ele acontece impulsionado sim pelos oráculos. E quando você vai ver um horóscopo de jornal ali, ou quando você vai jogar uma cartinha, muitas vezes as decisões que você toma se pautam pela informação que você recebe do oráculo. Isso a nível individual e coletivo. Grandes reis ouviam o oráculo. Sim. Hoje em dia, grandes empresários pagam astrólogos e tarólogos para fazer leituras para eles. Eu conheço pessoas que contatam amigos meus para poder fazer investimentos que eles fazem direcionados pelo resultado do jogo do tarô. Sim. Então, esse tarô, ele afeta
Não dá para mensurar isso. A economia afeta a ordem social, afeta os relacionamentos de grupos, afeta os relacionamentos interpessoais. Sim, verdade. E como que é? Como o oráculo ele é uma mediação simbólica, um mediador simbólico. O que é esse mediador simbólico? Ele é um elemento que vai tentar estabelecer uma conexão, a comunicação, a produzir sentido entre você e um evento. Aquele evento que é demais para você, que você não consegue suportar ou não consegue compreender, ele se torna às vezes mais suportável ou mais compreensível a partir da mensagem que o oráculo pode passar para você. A perda de um familiar, uma condição crônica, de repente alguma coisa na sua vida que você não consegue entender por que ela acontece ali. Então a gente tem uma função social do tarô, ela não é só espiritual. Tem, ainda mais quando você atende tarô por muitos anos, você é curioso porque você percebe assim as demandas de temas que chegam ao teu consultório e que são reflexos do meio social. Sim. Então, uma crise nacional, vem pessoas para o teu consultório com crise financeira, né? E você acaba orientando, você acaba auxiliando essas pessoas que fazem parte dessa massa, que vai tentar mudar esse quadro social. Exatamente. É muito incrível isso. E como o nosso consultório também muda em função do que acontece lá fora. A demanda que chega pra gente, né? Exatamente. A gente vive dos problemas, né? Porque a pessoa não procura a gente para falar de questões filosóficas e espirituais na maior parte das vezes. Super feliz com a vida. Tá sempre com uma treta, com uma zica, aí vem pra cá, ai meu Deus, assim, bem. Você precisa me ajudar. Tô precisando. Eu conto nos dedos. Eu jogo tarô desde os 18 anos. Comecei devagarinho, já comecei logo depois daquilo. Falei pra eu jogar, comecei logo a seguir. E profissionalmente desde os 26. E acho que eu lembro de quase todas as pessoas que me procuraram sem nenhum problema. E dá para contar nessas duas mãos aqui. Sim, mas até porque acho que esse é o propósito também. Claro que com o tempo a gente acaba utilizando o tarô, nossos profissionais, enfim, para outras questões, né, de autodesenvolvimento e tudo mais. Mas realmente as pessoas procuram nessa necessidade, né? Porque o tarô é o caminho, né? Quais são os caminhos que eu tenho que seguir, né? O Ney fala na obra dele que o tarô tem 3 funções, que é a divinatória, a previsão, o autoconhecimento, aí tem uma terceira que eu não lembro agora. E meditação, que ele fala, que vai cair na magia. Sim. A gente tem hoje, com a questão dessa magia simbólica, que está ganhando muita força, que vem ainda totalmente higienizada, porque tem uma higienização da magia com os quânticos da vida, as teorias quânticas e tudo mais, que você acaba transformando a magia num elemento científico que emite vibrações, e você está falando mesmo de magia. Tem a utilização mágica do tarô, que sempre aconteceu, magia de tarô, tem um livro antigão, Tarot Spells, feitiços de tarô e tal. As mesas radiônicas, eu utilizo da Regia Prado hoje, você vê que tem um funcionamento danado ali. Aí você está pegando essas cartas de tarô, de baralho cigano, e está olhando para o que elas significam, que a gente teria um objeto mensurador, né? Que agora não, você consegue buscar, mergulhar naquele símbolo, captar o que ele significa e projetar isso na sua vida, interferindo nas situações. Sim. Vou até fazer uma propagandazinha, vai ter um curso dia 8 de junho de magia com baralho cigano. Aproveitei. Pode ver no meu Facebook. Então você tem hoje uma outra pegada, que atende uma demanda do seu consulente, que é o quê? A capacidade de interferir naquela situação. Sim, porque é muito interessante isso que você está falando. Porque, primeiro, que a pessoa ela não vem só, eu quero receber cuidados. Ela vem para querer resolver um problema concreto. Ela acha que você vai resolver tudo na consulta. E ela quer uma intervenção. Ela quer uma intervenção. Ela quer um auxílio, né? E por vezes o próprio tarô, ele tem condições de atuar nesse nível mágico, dentro, né, de uma sabedoria e tudo mais, de conhecimentos, mas você consegue também aplicar ali uma intervenção com a magia, com esse oráculo. Bárbaro isso. E aí você faz fórmulas mágicas, né? Você monta uma narrativa com o tarô, aí você constrói aquele evento, por exemplo, eu quero viajar pelo mundo.
Aí eu ponho a carta do carro e do mundo, viagem pelo mundo. Tá, beleza. Aí eu criei uma narrativa, que eu já estou viajando pelo mundo, você emite aquilo aí, daqui a pouco você está criando, construindo condições de acontecer essa viagem pelo mundo. E aí a gente volta para o começo. O que nós somos como oraculistas? Contadores de história. A gente está aqui para contar a história de vocês e ouvir a história de vocês, né? Sim. Fale um pouco, se você acha que dá para falar, com relação à cartomancia, cartomante. Ótimo. Porque às vezes as pessoas me falam, mas você é cartomante? E as pessoas, tem dois sentidos para isso. Sim. Ah, porque lê as cartas comuns, mas eu leio cartas de tarô, como tal eu sou cartomante, né? E a gente vem conversando sobre isso. Sim. E queria que você falasse um pouco sobre isso. Dessa bola eu fui transgredir essa regra que tem no nosso meio tarológico. Uma vez que eu comecei no tarô e depois eu parti para o baralho cigano. Então eu comecei como tarólogo, sempre me afirmava como tarólogo. Estudando a história do tarô, você vê que uma personalidade importantíssima da história do tarô, que é o ET. O ET, ele é o cara que faz a primeira associação de tarô com a astrologia e cria o que a gente chama de método de mandala astrológica, utilizado por todos. É o primeiro tarólogo, cartomante profissional. Ele faz baralhos de tarô e baralhos de outros tipos de cartomancia. A palavra cartomancia foi cunhada pelo ET. Então, o primeiro tarólogo profissional é aquele que cunha a palavra cartomancia, que significa mancia, adivinhação, com cartas. Se o tarô não é cartomancia, ele é o quê? Então, taromancia? A taromancia é taromancia. A taromancia, ela é o quê? Uma forma especializada de cartomancia. Sim. A taromancia é a cartomancia com o tarô. Aí a taromancia é preditiva e a tarologia é a de estudo. Você vai ser tarólogo quando você estuda e dá aula de tarô. E vai ser cartomante quando você senta na mesa e faz a previsão. Sim, porque eu me lembro que houve períodos, hoje não sinto tanto, mas que existia também um preconceito com o cartomante. Existe? Dizer, o que você é? Sou cartomante. Ui! Né? Ou não, sou tarólogo terapeuta. Então, assim, hoje em dia, por vezes, as pessoas não entendem que a cartomancia, ela está ligada às cartas comuns, à leitura de cartas comuns, mas ela também está ligada a qualquer leitura de cartas. Qualquer leitura de carta é cartomancia. Qualquer. Aí você vê que isso é uma elitização e uma higienização do tarô, porque aí a astrologia rechaça o tarô porque não faz cálculo. Aí o tarô, ao invés de aprender com isso, rechaça as outras formas de cartomancia como ele, porque não são ligadas às ciências ocultas. E o tarólogo, o logos, associa à ciência, né? Então, isso é uma besteira. Não estou dizendo que seja errado falar tarólogo, não estou dizendo... não, eu acho assim, você pode colocar tarólogo à vontade, mas saiba que um tarólogo é um cartomante. Sim. Vai ser sempre cartomante, de qualquer maneira. Então é legal para a gente poder criar essa reflexão e ficar higienizando isso, entendendo que o tarô vê mais e o baralho cigano vê menos, que o tarô é para coisas filosóficas e espirituais e o baralho cigano é para coisas objetivas e mundanas. Não, não é. Não tem essa diferença. Às vezes as pessoas me perguntam, mas baralho cigano, que eu também leio baralho cigano, não leio normal, mas o baralho cigano, ele é mais, assim, para responder coisas rápidas, né, mais práticas, e o tarô é mais complexo. Eu falei, não. Você pode responder qualquer coisa, simples ou complexo, com ambos. Com certeza. Depende de quem lê. Se para você que lê, você consegue aprofundar mais com o tarô, ou com o baralho cigano, ou com a cartomancia, eis o que importa. Eu lembro uma vez que tinha uma época que os clientes, eles queriam escolher qual baralho eu ia usar. Ah, mas você lê tarô, baralho cigano, não sei o quê, eu quero que você leia o tarô. Aí uma vez eu brinquei com um cliente que eu já tinha mais uma intimidade, eu falei assim, olha, quando você vai no dentista, você escolhe a broca que ele vai usar? Não, né? Eu falei, eu vou te atender da melhor maneira possível com a ferramenta que eu julgar ser melhor. Claro, até porque ele paga pelo seu trabalho, quem sabe o seu trabalho é você. Sim. Ele paga pelo que você sabe fazer, então quem define a técnica que utiliza é o próprio cartomante, tem que se empoderar e se pegar essa autoridade no momento. E assim, quando você vai estimulando o outro, aí falam, o baralho fofoqueiro, por Lenormand, besteira, fofoqueiro, é aquilo que você falou,
é a capacidade de leitura do cartomante que vai detalhar aquela informação. Sim. Se o tarô ele tem uma complexidade simbólica maior, essa complexidade acontece porque inicialmente ele era pintado como uma obra de arte, porque não existia imprensa. Então tudo era confeccionado à mão, cada carta pelos artistas, tudo era uma obra de arte. Então ele é muito mais elaborado artisticamente, consequentemente, simbolicamente, ele vai ter mais elementos ali. Beleza, então você tem mais fonte de informação. Porém, aqueles símbolos não são símbolos ativos no imaginário social. Você não reconhece aqueles símbolos imediatamente. Você tem que aprender para depois você utilizar. O baralho cigano que não tem essa complexidade iconográfica, que é simples e são cenas do cotidiano, essa simplicidade ela se desconstrói, se destrói, quando você consegue olhar e identificar imediatamente aquele símbolo e se reconhecer nele, e reconhecer experiências pessoais numa árvore, num cão, numa criança, numa árvore. Então isso faz o quê? Equilibra os pratos da balança. Exato, você consegue se identificar com aquilo e falar sobre aquilo. E eu perguntei isso também porque nós divulgamos o evento, o segundo encontro internacional de cartomancia. E muitos amigos e clientes vêm perguntar, mas nossa, mas você também lê cartomancia? E aí eu falei, oi? Você lê cartas comuns, né? Eu leio, mas o evento não fala só sobre isso. Então eu percebi que existe também uma falta de informação do público em geral. E até o nome que eu escolhi com o Rui foi de cartomancia, justamente para poder quebrar esse paradigma. No momento que a gente fizesse o evento, vamos arriscar ver quem está lá. Ver quem consegue romper essa barreira do preconceito. No momento que ele se estabeleceu ano passado, a gente compartilhou, transmitiu algumas palestras ao vivo, inteiras e tal, para eles verem que a gente está falando de várias coisas ali, que cartomancia, ele é esse termo guarda-chuva, que abarca uma porção de oráculos, todas as sibilas, as cartas de naipes, o tarô, as cartas xamânicas, tudo que for carta. Tudo, os novos, antigos, primordiais, não importa, tudo isso. Gente, acho que a gente já deu, né? Já falamos pra caramba. Só para comentar que esse evento é em Portugal, né? Sim, segundo encontro internacional de cartomancia vai acontecer no dia 29 de junho em Lisboa. Quem está organizando sou eu e o Rui Pereira, e como convidado vai ter a Cris Morgan, vai ter a Jean Carlos Schmidt, vai ter a Diogênia, vai ter a Tânia, a Aldete Viria não vai poder infelizmente vir também, a Emma Marima Brandão, a minha amiga que me fez conseguir achar trevos de 4 folhas, que eu nunca tinha achado, achar com ela. Então, uma equipe muito bacana. E qual vai ser o foco desse evento, o tema desse evento? Eu peguei muito, me inspirei nos eventos do Ney, nos fóruns que eu participei, que o Ney teve esse cuidado de fazer uma série de eventos ao longo do país, tendo foco o profissional, o tarólogo, o cartomante, no caso, e trabalhar questões que estão ligadas à profissão. E como Portugal ainda é um país que tem muito preconceito, eu utilizei isso para botei esse ano, foi cartomante exaltando a profissão, enaltecendo a profissão, honrando a profissão. Cartomante honrando a profissão. Deixa eu falar sobre a questão do ensino, da intuição versus razão, o estudo da intuição, como é que ele se articula dentro da consulta, a questão legal do ofício de cartomante, como é que tudo que a gente falou aqui vai ser comentado lá, mas por várias pessoas. Então a gente convida vocês aí a se inscreverem, que moram em Portugal, vai lá. Sim, e quem não mora também está convidadíssimo. Ai, adorei. Também, muito mesmo. Então, muito obrigado. Fica aqui a nossa homenagem, então, hoje, do Dia Internacional do Tarô. E compartilhe o que vocês quiserem sobre este maravilhoso oráculo. E compartilhe nosso vídeo. Também. Para todo mundo ver. E eu deixo mais uma vez reiterado, eu acho que a gente não se constrói sozinho no mundo. E eu deixo um beijo grande e um abraço muito grande para todas as pessoas que foram importantíssimas na informação: Pedro Camargo, Ney Naif, Marcelo Bueno, Zoe de Camargo, Glória Brito, Léo Quioda, Jean Carlos Schmidt, só gente boa pra caramba, Neuzinha Dutra, Iris Medeiros, que foi uma pessoa muito importante para mim, me levanta com nova consciência, e todas as pessoas que eu não lembro aqui, que eu não lembrei aqui, Cristina Almeida, que me deu caminho lá em Portugal, Zura Pedras, que me abriu a porta para trabalhar na loja, Os Anjos de Companhia, Marvelês, minha grande amiga, eterna esposa, que me deu forma de trabalhar lá. Então todas as pessoas são importantes para mim e para a história do tarô também, porque ajudaram a construir um pedacinho de cada um de nós e levar essa luz aos outros. Um beijo grande para vocês, tá, pessoal? Um beijo a todos, obrigado, tchau! Tchau, tchau!